Olá, colegas. Estou gravando para vocês agora a demonstração de mais um software que nós vamos utilizar para autoria. Ele é uma excelente opção, o OBS Studio. Ele é um software livre, não é código aberto, mas é software livre. E ele é utilizado pela comunidade, principalmente de gamers, de produtores de conteúdo e produção de videoaulas. Ele tem duas funcionalidades que são excelentes. Primeiro, a possibilidade da gente gravar as aulas utilizando vários recursos implementados no que chamamos ali nele, depois eu vou explicar melhor, que são os cenários, né, as cenas. E outra grande virtude dele é a possibilidade de a gente transmitir ao vivo para YouTube, para Facebook, e então nós podemos criar uma produção e transmitir lá ao vivo também. Então, no caso na criação de um webinar, vocês poderiam consolidar aqui nessa ferramenta a imagem de vocês, um fundo, a imagem, no caso, a webcam, o fundo, as telas que vocês querem demonstrar, no caso, o PowerPoint, tudo isso de uma forma muito bonita. Eu vou mostrar como a gente grava, tá? Então, vou só mostrar onde é que é o local para a gente fazer a transmissão ao vivo. Não vou detalhar isso, porque não é o nosso objetivo aqui. Mas depois, adiante, ou nos fóruns, vocês podem me pedir mais orientações sobre isso e eu, então, forneço para vocês os detalhamentos, porque é um outro tempo mais complexo, tá bom? Para baixar a ferramenta, tá muito tranquilo, vocês vão entrar em OBS Project. Se vocês simplesmente colocarem OBS Download no Google, ele já vai mostrar esse local. Entrem neste do Project, tá? Porque ele é um local em que é seguro baixar. Vai vir essa tela para vocês e aí ele vai solicitar para cada um dos sistemas operacionais. Ele funciona bem em Linux, funciona muito bem em Windows, e para Mac precisa alguns ajustes, porque a captura de áudio no Apple, né, no macOS, não, tem os detalhes que precisa mais ajustes, mas funciona, tá? É só questão de trabalharmos com a versão Windows, que é mais segura. Então, ele vai selecionar já o sistema operacional de vocês e vai fornecer uma proposta de baixar o instalador. Façam isso, então. Uma vez instalado, ele vai abrir, então, e ficar disponível para vocês. Ele está muito próximo das ferramentas que nós estamos mostrando do Camtasia Studio. Tá? O Camtasia, qual é a vantagem dele? Que é uma pergunta que podem fazer. Ele não é um software para produção de videoaulas que tenha um estúdio de edição. Ou seja, a gente depois, quando tiver que fazer recortes, fazer ajustes nos detalhes, é necessário levar para um editor de vídeo. Então, ele no caso, quando é usado para produzir videoaulas, ele tem muitos recursos para compor a tela de vocês, inclusive até mais que o Camtasia. Mas eu não consigo editar ele, eu preciso pegar aquela produção, que é um MP4, e levar esse MP4 para um estúdio. Essa é a diferença. O Camtasia ele consegue consolidar de uma forma muito simples, intuitiva e fácil de aprender uma ferramenta completa em que eu capturo e edito, né? Como outras ferramentas que tem para produção de videoaulas também. Tá? Agora o OBS, então, ela é gratuita, não tem pagamento e a gente consegue gravar aqui a aula, mas sem essa produção logo depois. Para uma gravação contínua, muito tranquilo. Aqui está o OBS Studio, então, rodando no Windows. E eu vou mostrar as principais áreas primeiro dele, para que vocês entendam, né? São ferramentas um pouco mais complexas já, mas vou tentar simplificar o máximo possível para mostrar como funcionaria gravarmos uma aula só, tá? Com simplicidade. Vamos lá. Bom, primeira área, esta área de trabalho, tá? Aqui a gente trabalha e consolida todas as coisas que nós temos nessa área. Aqui nós visualizamos. Existem duas formas de visualização aqui. Uma que é esta e a outra que é o modo estúdio, onde eu tenho os controles e posso trocar para modo estúdio. Modo estúdio eu tenho uma aula, um local onde eu tenho a preparação e eu tenho aquilo que está publicando ou gravando. Se eu estou fazendo a transmissão ao vivo, é isto aqui que eles estão vendo lá, e se eu estou gravando, é isto aqui que está gravando. Então eu faço a transição
prévia, eu faço da prévia para a transição aqui, tá? Que tem a transição, tem duas formas de corte. No PowerPoint a gente trabalha assim já, né? Os PowerPoint mais novos, ele tem a prévia para a transição, tá? Então é assim que funciona. Vamos trabalhar muito com essa tela aqui. Já vou deixar assim. Outro local que temos é o principal, que são as cenas. Pensem que tudo é cena. Para cada coisa que eu quero compor, eu vou criar uma cena, tá? Então é assim que nós trabalhamos. Depois eu tenho aqui, para cada cena selecionada, eu tenho aquilo que a minha cena vai ter. Ela vai ter imagens, vai ter telas, vai ter endereços na internet, vai ter webcams e assim por diante. Depois nós vamos ver todos os recursos. Aqui é o mixer de áudio, que ele é muito importante porque ele me dá um alinhamento daquilo que eu tenho à disposição, que é aquilo que eu tenho de áudio funcionando. Nesse momento eu sei que o meu microfone selecionado está captando o meu áudio, tá? Se eu for tocar um vídeo, ele vai provavelmente mostrar aqui, né? Então é um monitoramento para a gente saber se o nosso áudio está sendo entregue sempre. Por fim, eu tenho aqui algumas oposições de transição de cenas que são aquelas que implicam aqui, tá? Essas janelas eu posso mudar, mas aqui estão as principais para a gente trabalhar. Vamos criar uma situação agora em que eu preciso colocar o meu PowerPoint, a minha webcam e também fazer a captura desse áudio todo e gravar isso, tá? Então essa é a situação que nós vamos criar agora. Bom, primeiro eu vou criar uma cena em que eu vou ter uma abertura, tá? Em que eu quero ter uma abertura narrando, por exemplo, o meu curso. Depois eu vou ter uma segunda cena que sou eu e o meu PowerPoint. E uma outra cena em que eu tenho somente eu falando, tá? Porque em alguns momentos eu vou ter uma fala sem slides. Então é assim que nós vamos trabalhar.